Festival Especial apresenta Oficina Acessível de História da Arte no Brasil. Arte moderna. A arte moderna surgiu nas primeiras 2 décadas do século XX, rompendo com as estéticas barroca e imperial do passado colonial em que se cultuava o neoclássico e o ecletismo na arquitetura e o academicismo na pintura no país. Os artistas buscavam outros olhares e maneiras de representar o mundo, distanciando-se da arte tradicional. Obra Bananal, de Lazar Segal, 1927. Lazar Segal. A partir da exposição do artista lituano Lazar Segal, em 1913, em Campinas, o Brasil teve contato pela primeira vez com estilos modernos. Como o impressionismo, o expressionismo e o cubismo. Sua pintura trazia temas mais significativos através de representações do sofrimento humano. A Leitura, 1913. Duas Amigas, 1913. Aldeia Russa, 1918. Meus Avós, 1921. Refugiados, 1922. Anita Malfatti. Em 1917, a pintora Anita Malfatti realizou uma exposição com tendências expressionistas na cidade de São Paulo, sendo um dos eventos precedentes determinantes para a realização da Semana de Arte Moderna em 1922. Filha de um italiano com uma norte-americana, Anita, ironicamente, nasceu com uma atrofia no braço e foi a primeira artista brasileira a dedicar seus traços à vanguarda expressionista. A Estudante Russa, 1915. A Boba, 1916. Tropical, 1917. A Onda, 1917. A Ventania, 1917. O Homem Amarelo, 1917. Mário de Andrade, 1922. A Crítica de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato e Anita Malfatti. A exposição de Anita Malfatti, em 1917, recebeu críticas ferinas do escritor Monteiro Lobato, que escreveu o famigerado artigo Paranoia ou Mistificação, separando com um olhar conservador os bons dos maus artistas. Por conta do ataque, muitas telas que tinham sido vendidas foram devolvidas e algumas quase foram destruídas a bengaladas, levando Anita a exibir seu trabalho novamente somente em 1922. Apesar do aspecto negativo em relação à autora, o texto seria o estopim de um movimento maior e bem mais estruturado,
que teria sua explosão na Semana de Arte Moderna de 1922 e na consolidação do modernismo no Brasil. Trecho da crítica publicada em dezembro de 1917 no jornal O Estado de São Paulo. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cai lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da Sra. Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. O Grupo dos Cinco, equipe de artistas responsáveis pela criação de uma semana de arte a partir das novas tendências que vinham da Europa. Eles buscavam criar uma identidade nacional e padrões estéticos que estivessem relacionados à estrutura social brasileira, revelando-se assim um evento de caráter cultural e político. A exposição idealizada daria luz às manifestações artísticas que apresentavam uma nova forma de fazer arte e expressavam sua indignação com o totalitarismo da época. Grupo de artistas responsáveis por implementar o modernismo no Brasil. Mário de Andrade. Anita Malfatti. Menotti del Picchia. Tarsila do Amaral. Oswald de Andrade. Semana de Arte Moderna de 1922. Em São Paulo, sob o patrocínio de personalidades da vida social, como Dona Yolanda Guedes Penteado, conhecida como a Dama das Artes, e Paulo Prado, reuniram-se artistas de todas as linguagens artísticas para, em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal, realizar o evento que mudaria o destino da arte no Brasil, a Semana de Arte Moderna. Os artistas eram os grandes protagonistas. Pierrette, de Di Cavalcanti, 1922. Menino, de Vicente do Rego Monteiro, 1920. Ciprestes em Toledo, de John Grass, 1920. Homens Trabalhando, de Zina Aita, 1922. Caricatura,
de Ferrignac, 1918. Soror Dolorosa, de Victor Brecheret, 1920. A cultura do país como tema principal. A temática rural, simbolizada por montanhas, árvores e cursos d'água, foi aos poucos sendo substituída por temas ligados à cidade, ao homem e seu trabalho na vida urbana. Tarsila do Amaral foi uma das figuras centrais da pintura brasileira durante a primeira fase do movimento modernista no Brasil. Morro da Favela, 1924. A Família, 1925. Tarsila do Amaral. Apesar de ter tido contato com as novas tendências europeias durante seus estudos, Tarsila somente aderiu às ideias modernistas ao voltar ao Brasil em 1922. A Negra, 1923. A Estrada de Ferro da Central do Brasil, 1924. O movimento antropofágico foi uma corrente de vanguarda que marcou a primeira fase do modernismo no Brasil. A marca símbolo do movimento é a obra Abapuru, de 1928, de Tarsila do Amaral. O quadro foi um presente da artista para o seu então marido, o escritor Oswald de Andrade, um dos líderes da corrente pós-Semana de Arte Moderna, conhecida como primitivismo, que tinha como finalidade principal a de estruturar uma cultura de caráter nacional. Operários, 1933. Di Cavalcanti. O pintor estava ligado a temas da brasilidade, como a miscigenação das raças, a mulher brasileira e as manifestações populares. As Mulatas, 1928. Moças com Violões, 1937. Samba, 1925. Samba, 1928. Cândido Portinari. Filho de imigrantes italianos, estava engajado na construção de uma obra que mostrasse nossa história e nossa sociedade. Mestiço, 1934. O Lavrador de Café, 1939. Retirantes, 1944. Retirante é o termo que se refere à pessoa ou grupo que se retira da sua terra por causa da fome e da seca, em busca de uma localidade que lhe dê melhores condições de vida. Escultura moderna. Na escultura, a personalidade de Victor Brecheret
se impôs com uma arte mais despojada, feita em granito e não apenas em bronze, como antes do modernismo. Os temas brasileiros ocupavam muito do seu tempo. Durante 20 anos, o artista passou construindo um monumento às bandeiras para ser instalado no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Inaugurado em 1953. Arquitetura moderna. Como ocorreu no período colonial, a arquitetura figurou como uma das importantes expressões da arte moderna brasileira, ganhando impulso a partir da construção do Palácio Gustavo Capanema, em 1937. Foi a primeira grande construção inspirada na obra do arquiteto francês Le Corbusier, que com Lúcio Costa formou a primeira equipe de arquitetos modernistas. O Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, foi sede do Ministério da Saúde, em 1937. Arquitetos Afonso Eduardo Reide, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Primeiro bairro modernista. Outro marco foi a implantação do primeiro bairro modernista, o da Pampulha, em Belo Horizonte, onde trabalharam o arquiteto Oscar Niemeyer, o pintor Cândido Portinari, o escultor Alfredo Seschiati e o paisagista Roberto Buller Marx. Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, foi encomenda do então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. Inaugurada em 1943. Arquiteto Oscar Niemeyer. Primeira Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Iniciou-se em 1951, nascida das ideias de intelectuais e apoiadas pelo empresariado paulista, tendo à frente Titilo Matarazzo, um grande industrial de São Paulo. Um dos objetivos era colocar artistas brasileiros e estrangeiros lado a lado, visando a atualização artística das tendências do pós-guerra. O sucesso foi imediato, com participação de mais de 50 países e diversos artistas. Cerca de 12.000 obras foram expostas. Um marco na história das artes visuais no Brasil. A popularização da arte moderna. Público ansioso aguardando a abertura do evento que ocorreu onde hoje é o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Mais de 100.000 pessoas visitaram o acervo de arte moderna produzida no Brasil e no mundo durante a primeira Bienal de Arte Moderna. Nascem os grandes museus. Com o MAM, Museu de Arte Moderna, e o MASP, Museu de Arte de São Paulo, criados após a Bienal, os artistas brasileiros tiveram contato direto com obras abstratas, como as de Max Bill e Vassily Kandinsky.
e principalmente com o quadro cubista Guernica, de 1937, de Pablo Picasso, que sabidamente influenciou a arte em todo o Ocidente. A obra Guernica, de Picasso, foi exposta em 1953, na Segunda Bienal de Arte de São Paulo. Arte abstrata. Propõe trabalhar com a linguagem das cores, das composições e não simplesmente representar o que está à frente do espectador. No Brasil, começou a ser difundida após a primeira Bienal Internacional de São Paulo, em 1951. Dessa maneira, o modernismo, que até então se expressava mais com o figurativismo, ganhou novos impulsos com a abstração e consolidou-se em todo o país. A mineira Lígia Clark participou do Grupo Frente, do Rio de Janeiro, que, junto ao Grupo Ruptura, de São Paulo, revolucionaram as artes visuais no Brasil. Grupo Ruptura, São Paulo. Grupo Frente, Rio de Janeiro. Concretismo. Negando todo o realismo e representação, pregaram uma arte abstrata racional. Trabalhavam com as artes gráficas e o design e uniram tudo isso à literatura. Se autodenominaram concretistas. Lixo. Obra de Augusto de Campos, 1965. Beba Coca-Cola, babecola. Beba Coca, babecola, caco. Caco, cola, cloaca. Obra Beba Coca-Cola, de Décio Pinhatari, 1957. Sem um número. Número 0, 1, o, nu, mero, número, sem número. Obra de Augusto de Campos, 1962. Realização: Varsóvia Educação e Cultura. Apoio cultural: Empresas Randon, Vieser Engenharia e Foco Sistema de Gestão. Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul.